Olá, bem-vindos a mais um episódio do Not So Kawaii. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Fruits Basket. Estamos aqui com o elenco original. Olha só como a Miu. Oi, eu sou a Miu. E eu acho que Furuba é uma cebola. E, bem, meu ano é do cavalo, socorro. Aqui é a Miwa, eu sou do ano do coelho e eu adoro o Movirdi, então tá tudo certo. Você tá no ano certo, né? E aqui é a Yuri, eu sou que nem a Toru, eu queria ser dono do gato se existisse ano do gato, mas eu sou dono do macaco. Bom, a gente vai começar contando um pouco, algumas informações gerais sobre o mangá, o anime e o novo anime, né? Que lançou agora recentemente. Uhul! É um assunto que nós três amamos, já estávamos falando antes de sair o novo anime de gravar, né? Daí resolvemos esperar um pouquinho pra ver como que vai ser o novo anime. Já vimos? Já vimos! Pois é, por enquanto a gente viu todos os episódios que saíram, que foram 4, né? Tá saindo um por semana. E a gente vai guardar as impressões um pouco mais pra daqui pra frente, mas é um mangá, um anime que toca no coração das três, né? Deixa tudo quentinho! É muito... E eu acho até engraçado porque cada uma gosta por um motivo diferente, eu acho. Sim, momentos diferentes, né? Provavelmente assistindo e tal. Mas beleza. A Miu acho que vai contar um pouco mais sobre como que é a história do mangá e do anime e tal. A gente pode fazer uma pausa? Pode. Vou voltar. Let's stay together, it's Ok, então, vamos começar com a sinopse, a parte mais safe, né, da situação. Essa aqui é a sinopse oficial da Funimation, que é a distribuidora internacional das animações de Fruits Basket, tanto a original quanto esse reboot de agora. A Honda Toru pensou que sua vida estava fadada ao azar quando uma tragédia familiar a deixou vivendo numa tenda. Quando seu pequeno lar é encontrado pelo misterioso clã Souma, de repente ela se vê vivendo com Yuki, Kyo e Shigure. Contudo, ela logo descobre que essa família também tem um segredo bizarro. Quando abraçados pelo sexo oposto, eles se transformam nos animais do zodíaco chinês. E o legal é que a sinopse já deu spoiler, né? Nossa, total, né? Sem nenhum mistério. Porque não tem como falar, né? É o primeiro episódio, mas é um spoilerzinho. E eu acho que ninguém ia assistir se na sinopse não dissesse o que acontece, pelo menos no começo, né? Porque senão ia ser tipo, é uma pessoa que mora com outras pessoas. Morava numa tenda. Slice of life, É né? uma pessoa mendiga que foi morar com pessoas. Mas a gente tem... só pra lembrar que a gente já tem um episódio sobre Zodíaco Chinês, que a Miu que gravou. Verdade, esse conteúdo é muito bom. Muito bom, por isso a gente não vai ficar falando muito disso, né? Então... Bom, só quero dizer que eu discordo um pouco dessa sinopse. Oi? Já vamos começar discordando. Já vou começar aqui causando no sentido de que eu não acho que seja muito precisa essa coisa, porque passa uma impressão de que a Toru é super, ó céus, ó vida, estou nessa vida desgraçada de morar numa tenda, mas quando você começar a assistir, você fica até meio nervoso com a Toru, porque nada pra ela tá ruim, podem pisar na cabeça dela e tá tudo bem. Exatamente. Mas a gente vai falar dos personagens depois. Então, vamos passar para as informações sobre a obra, então? É bom falar. Então tá bom. Fruits Basket é um título shoujo de romance e fantasia, escrita e ilustrada por Takaya Natsuki. Bom, na verdade é assim que ela assina os seus trabalhos, mas o nome real dela é Hatake Naka. Ela é canceriana, nasceu no dia 7 de julho de 1973 em Shizuoka. Nossa, deixa eu falar, é muito canceriana mesmo. É muito! Meu Deus, porque Fruits Basket é só sentimento. Só sentimento É e choro. Nossa, meu Deus, você morre de chorar. E outra coisa, que shoujo é mangá pra menina? Isso, shoujo seria uma demografia, uma categoria demográfica destinada a um público que é feminino, pré-adolescente, adolescente, assim.
né? Essa coisa de categoria demográfica tá meio ficando demodê, né? Com perdão do trocadilho, né? Mas, assim, na verdade é definido não pela história em si, mas pela revista em que é publicado esse mangá. Ah, tá. Então não quer dizer, é para a menininha. É só o tipo do público dessa revista. Exatamente. Provavelmente, assim, você até tem uma história meio que de bait, assim, porque, teoricamente, a revista teria uma melhor circulação com um determinado público, mas, sei lá, por exemplo, ultimamente tenho revisto Nana. Nana era feito, acho que não me engano, num shoujo, e, na verdade, tem um monte de problema sério, assim, pesado de um josei, então... Depende muito, então, até da sorte do autor de publicar numa revista que combine ou qualquer revista que aceitar ele. Provavelmente tem algumas vezes que fica desencaixado, né? Parece que quando te dão a informação oficial, você fica, não acredito, né? Esse negócio é mais pesado do que tá aqui na classificação. Sim, até o Fruits Basket mesmo, ele começa bem adolescente, mas depois o negócio fica pesado, né? Fica bem pesado. Tem coisas que a gente leu adolescente e não entendeu. Só agora, com 30 anos. Ah, era isso. Que indecente. Falando um pouquinho sobre a autora, mas é bem rapidinho, né? Desde a primeira série do Fundamental, a Hatake Naka, ela queria ser uma mangaka. Só que assim, ela tinha um sonho meio tipo, quando eu crescer eu quero ser isso aqui, né? Só que a irmã mais velha, tipo, acho que ela também era boa em desenho. A Naka, por si, ela já era boa em desenho. Mas a irmã mais velha era meio frustrada, sabe? Porque ela não realizou o sonho dela. Aí ela falou, você quer ser mangaka? Beleza. Então foi lá, inspirou, estimulou e até que intimou a mulher a ser um mangaka mesmo. A irmã que incentivou ela. O que inspirou e intimou? Parece que foi meio que movido na força do ódio da irmã, pô. Sim, foi meio que assim, sim, eu vou investir no teu sonho, sabe? Só que agora, se você quer mesmo, você vai ser. Ela foi tipo uma mecenas da irmã. Então. Isso, praticamente. Boa colocação. É que do jeito eu fiquei pensando se tinha o cativeiro da coitada que ficava lá, só, e a irmã no chicotinho, assim, escreve, desenha mais. É verdade, quando eu li, eu achei que era uma coisa meio assim, sabe? Ela nasceu em 73, que ano que ela fez no mangá? Ela fez, foi publicada em 98. Quantos anos que ela tinha? Vamos fazer as contas. Ai, meu Deus. 25, não, 22? Ela era bem nova, então. 22? Não, 25. Tá, a gente edita como se a gente tivesse... 25! Feita a matemática rápida. Bom, embora a autora ela não goste muito de falar dela mesma, né? Ela sempre fazia umas anedotas rápidas da vida dela no mangá de Fruits Basket, acho que nos compilados, né? Nas lombadinhas, né? JBC tem, só que ela só fala de videogame. Exatamente, porque a vida dela era videogame. Jogar videogame, desenhar, escrever. E eu nunca esqueço de um episódio que ela conta, tipo, da vida dela lá, que ela tava encontrando uns negocinhos no chão e ela não sabia o que era. Pareciam uns bichinhos e tal. E um tempo depois ela descobriu que era aqueles chinelos de massagem que tem vários pininhos assim. E tava caindo os pininhos. Nossa! Que engraçado. Ela parece ser bem humorada, né? Sim. E aí tem até um fato interessante, né? Além do fato dela amar jogar videogame. Nossa, né? ela é muito viciada. Muito viciada. No Twitter é só isso, praticamente, dela, além dos trabalhos. Ela fez... Bom, continue seu resumo. Ela também narrou o fato dela ter quebrado o braço dela, o braço esquerdo, durante as publicações do mangá. E se viu forçada a fazer um breve hiatus, porque ela é canhota. Ela teve que operar o cérebro, né? Porque ela não conseguia mais mexer a mão. E daí diz que Fruits Basket ficou em hiato por 1 ano, mais ou menos. Eu acho que foi mais ou menos isso. E daí lembra que uma vez a gente conversou que o desenho muda? É porque ela teve que reaprender a desenhar. Imagina! E em 1 ano foi bem rápido. Sim. Tipo, ela já tinha a noção, né? Que desenhar uma parte é o cérebro também, né? Mas realmente muda muito, né? É engraçado. Bastante. E daí você vê a habilidade dela de preencher os espaços. Porque antes tinha bem mais coisas, assim, vários detalhezinhos acontecendo. Era poluído, né? E daí fica mais vazio, só que ela... Só que os personagens ficaram mais bonitos, assim, eu acho. Só que ficaram muito parecidos um com o outro. Então, tinha hora que eu não conseguia identificar quem era quem. Ficou uma coisa limpa demais, né? Digamos assim. Não sei explicar como ficou. E daí fica... até combinou um pouco o tom, porque fica um tom mais sombrio. Foi coincidência, né? Mas realmente perdeu um pouco do humor, né? Dessas coisinhas. Vários desenhos.
lá então pra falar sobre o mangá direto. O primeiro capítulo do mangá de Fruits Basket foi publicado em julho de 98 na revista Shoujo Hana to Yume, da editora Hakusensha. Ela teve 136 capítulos. A saga terminou em novembro de 2006, na revista em que era publicada, e rendeu 23 volumes tankobon, sendo que o último volume foi lançado em março de 2007. Diferente dos capítulos avulsos publicados em revista, os tankobon são edições que reúnem vários capítulos compilados do mesmo título. E quem trouxe o mangá para o Brasil nesse mesmo formato foi a editora JBC a partir de abril de 2005. Ah, foi 2005. 2005. Nesse meio tempo, Fruits Basket ganhou o prêmio Kodansha de Mangá de 2001. Essa é uma premiação que promove títulos de demografia shoujo e shonen publicados em revistas de todas as editoras no ano anterior ao do evento. Fruits Basket também ganhou uma edição Aizoban de 12 volumes, que começou a ser publicada em 2015. Aizoban é uma edição de colecionador de tiragem bem limitada, podendo conter impressão em papel diferenciado, capa dura, artes coloridas, conteúdos e brindes exclusivos. É esse que vem pro Brasil, que você falou? Só que é uma versão intermediária, que é o... Calma que eu já vou explicar. Perdão, ansiosa. Não, tudo bem. A oportunidade de lançar edições Aizoban é reservada apenas a títulos com muita popularidade, tipo Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, Rurouni Kenshin, essas coisas. O que nos dá uma noção do poder de Furuba, a sua época de voga no Japão. Aproveitando o hype com o lançamento do reboot do anime, no finalzinho de março deste ano, a editora JBC anunciou a publicação do mangá de Fruits Basket em versão Kanzenban. O Kanzenban é diferente do Aizoban porque é um tipo de edição de colecionador, mas a exclusividade é um pouco menor do que o Aizoban. Então ele tem impressão no papel diferenciado, tem arte colorida, mas talvez a capa não seja dura e não haja conteúdo para além da história do mangá. Ah, não vai ter coisa a mais. Tipo entrevista poderia ter e não tem. Sabe? Podia ter. Mas as páginas coloridas devem ser bonitas. Isso vai ser bem legal. Tipo, pode ser um pouquinho das histórias em quadrinhos já colorida, as artes que às vezes vêm na capa, né, dos capítulos também colorido. E este é o segundo título que a editora traz ao Brasil no estilo Kanzenban. O primeiro foi Cavaleiro Zodíaco e esse também vai ter 12 volumes. Que lindo. Olha, legal, porque daí... Não, mas daí como que eles vão dividir os animais, né? Porque tem que ter a capa da Toro. Pois É verdade. Eles tinham que fazer... Porque o da JBC veio 23 capas. Daí no final eles começaram a enfiar qualquer um. Tem até a mãe da Akito na capa, né? Exatamente. Mas o 12 também é muito pouco. Não, mas ele já tem as capas, já foram feitas, né? Que já era aquela edição Aizoban, eles vão fazer aquilo exatamente igual, só não vai ter todos os conteúdos, assim. Não vai ser cada bichinho, que Não, era tão não. bonitinho, né? E aí, temos essa nova série, Fruits Basket Another. Ela foi lançada online a partir de setembro de 2015. Os seus 28 capítulos foram lançados de forma irregular no site Hanalala, completando assim, em março de 2019, os 3 volumes prometidos desde o início do projeto. Vou dar uma sinopse do que foi o Another. Nessa história, a gente é apresentado ao estudante do primeiro ano do colegial, Mitoma Sawa. Ela é insegura e desastrada. E ela tem um grave trauma com rejeição. Super trauma. Ela é um pouco macaco, Uritsu. Ela é bem... Desculpa! irritante um pouquinho. E por isso que ela decide não interagir com ninguém, pra não se tornar um empecilho na vida de ninguém. Pensando assim, será que a autora tem algum trauma também? Eu tô imaginando que é Tem isso. Porque tem várias bastante coisa que a gente carregada sobre isso, né? Nos Rejeição, personagens de rejeição. pertencimento, né? E até essa coisa de ela só jogar videogame. Não que eu acho que todo mundo tem que ficar interagindo com todo mundo o tempo todo, mas sabe? Tem que acabar! É acabar com os Não, videogames. mas realmente Mas é no um sentido, assunto- parece uma isolação, de certa forma, assim. E é um assunto que ela traz de novo, de novo. É o circuito dela. É verdade, tem que ir na... Esquema dela, Tem que ir no terapia psicólogo, dos para com isso. ciclos. Bom, as coisas começam a mudar a partir do momento em que Mutsuki e Hajime, membros da mesma família Soma, convidam-na para fazer parte do Grêmio Estudantil na mesma escola em que um dia seus pais estudaram.
Isso é outra pira que ela tem. Ela adora Grêmio Estudantil, né? Nossa, sim. No anime velho lá, tinha 2 episódios. Eu pulava A minha aquilo. prima também não gostava da parte do Grêmio Estudantil. Meu Deus. Ela ficava, ai, que Não, e chato. de novo tem. E daí na parte do Yuki também tem, né? Aham. Gente, Tudo volta, tem um acho que ela karma. participou, talvez. Do Grêmio É, Estudantil. né? É uma fase amor da vida dela. Aham. Porque pra ela, tipo, pelo É menos. maravilhoso, né? Pro Yuki era uma parte feliz, né? Uhum. Ele encontrou o nicho dele e, teoricamente, aqui seria o nicho dela, né? Que ia Uhum. encontrar, né? Bom, aí ó, a gente tem que falar que o Mutsuki e o Hajime são xerox, né? Do Yuki e do Kyo, porque são os filhos São do os Yuki filhos. e do Kyo, porra. É. Sensacional. Então a gente começa de novo a ciranda, só que, bom, a maldição foi quebrada, né? Então, talvez a gente vai ter só contato com os personagens com uma vida teoricamente feliz, né? Sim. É até engraçado, né? Que é como se fosse o Yuki e o Kyo se dando muito bem. É. Só que eles não são iguaizinhos, né? Uhum. Tipo, o filho do Yuki é meio que uma mistura do Ayami com o... ele é meio Yuki. Ele é meio despachado, né? Um pouco. Ele não parece o Yuki de personalidade, É. mas o filho do Kyo é igual. É igualzinho, meu. Quer dizer, ele é a versão exatamente do que ele parou na história, né? É, Tipo, verdade. todo maduro e tal, mas ainda sendo meio grossinho e tudo, né? Meio... É que... O que eu ouvi eles falando que o Kyo é um tsundere? Bom, depois a gente fala disso. Verdade, o Kyo é um tsundere. Depois vocês me explicam o que é. E pelo visto, a autora não deve parar por aqui. No Twitter, a Takaya Sensei, ela agradeceu aos fãs por acompanharem Another, não deu muita repercussão, mas disse que essa foi a conclusão da história desta protagonista, a Sawa, e que era provável surgir outros personagens dentro desse guarda-chuva Another. Nossa, ela já tá Tadinha. Eu pensei a mesma coisa. Agora, enquanto der pra fazer coisa relacionada, vai fazer. Mas sabe que eu tava ouvindo lá no podcast? Vou recomendar esse podcast no final, mas eu vou recomendar. Sem problemas. Eles estavam falando que ela, a autora, né, Natsuki Takaya, Takaya. falou numa entrevista assim, realmente, Fruits Basket é a obra da minha provavelmente vida. a obra-prima. Provavelmente não vou conseguir fazer outra coisa boa assim. E eu vou viver disso. Tô de boa. Tô de boa. Então tá bom, né? Legal, né? Não tem pressão. Exatamente. Até porque ela fez um outro mangá depois que chegou a ser publicado um pedaço aqui no Brasil. Só que eu, sinceramente, maior fã de Fruits Basket que eu era na época, meu irmão até comprou pra mim as primeiras edições e eu não aguentava ler. Sério? Porque ela justamente parece que não conseguiu superar a Toru, no sentido não conseguiu fazer outra personagem. Ela fez de novo sim. a Toru com outro nome. Uhum. Daí eu fiquei tipo. E a história não. Parecia que não tava mais evoluindo assim. Ela tava muito apegada ainda à ideia de Fruits Basket, talvez. Difícil, né? Você Ou dos sair de personagens de Fruits Fruits Basket, ela não sai de você. Ela mesma também falou que talvez agora mais velha ela não teria conseguido fazer Fruits Basket porque ela abordou temas que são pesados. Então, como ela era jovem, ela teve, tipo assim, como se fosse a paixão e a coragem de abordar, sabe? E agora mais velha, talvez ela fique pensando, tipo assim, eu tô colocando palavras na boca dela, mas Botou um meio, filtro, né? meio assim que ela ia ficar pensando, mas isso é muito, isso não dá pra pôr nesse mangá, isso não sim. sei o que, e daí não faria. Tem que querer se autocensurando mais. Sim. Além disso, neste dia 23 de abril, o último, estamos gravando no dia 27. Aham. Então, dia 23, essa semana, foi lançado o primeiro de 3 capítulos de um arco spin-off estrelado pelos 3 mosqueteiros, o Shigure, o Ayami e o Hattori. Eu só quero ler. Eu adoro, meu Deus. Os outros capítulos sairão em junho e julho deste ano. Aí, Ó, tem material pra você. Pode continuar, JK Rowling. Ainda tem que falar sobre questões técnicas sobre o anime. Então, a obra foi adaptada pelo estúdio DIN para uma versão animada de 26 episódios e exibida pela emissora TV Tóquio em 2001. 2001, 18 anos, caramba, velho. Tô velha. Tamo velha, né? Meu Deus. O estúdio DIN, ele é bem famoso no Japão e é responsável por animações como a de Rama Meio, que inclusive é parecida a proposta com o Fruits Basket. Verdade, ele vira uma menina. Mulher, aí tem outros personagens que viram, sei lá, gato, porco. Era uma moda da época. Aí troca que vira, tem um que vira pato, né? Então não rola. Tem o Urusei Yatsura, tem Pet Labor, tem Rurouni Kenshin, os mais recentes tipo Fate Stay Night, Jigoku Shoujo.
E um fato interessante e ruim é que a própria autora de Fruits Basket não gosta dessa adaptação, pois teve de tretar muito com o diretor, o Akitaro Daichi, que talvez o trabalho mais famoso atualmente dele seja o Kami-sama Hajime Mashita, que é também um shoujo. Não gostando nem um pouco das decisões tomadas em relação ao elenco de voz, a coloração e o storytelling. Nossa, quase nada, então. Não sobrou nada. Mas eu ouvi também nesse outro podcast que eles falando que ela não gosta, principalmente porque eles pegaram toda a história pra terminar naquele arco do Kyo. E pra ela isso é só o começo, assim. Tipo, começa a partir daí. Agora que fica tenso. Porque é como se fosse assim, igual a Milk falou, né? Que o Fruits Basket tem várias camadas, é como se fosse uma cebola. Então ela é só a parte mais bonitinha, né? É só esse começo que tá tudo bem, nananã. Daí a primeira camada de, digamos, sujeira, dessa maldição, desses relacionamentos abusivos, e daí parece que acabou, tudo bem. O que dá a impressão, né? Tanto é que até a Yuri estava falando antes, né? Que você não gosta tanto do... Eu não tenho nenhuma relação afetiva, emocional com o anime, com esse primeiro anime, porque eu li o mangá primeiro. E justamente, é exatamente o que a Mila falou. Essa parte até onde vai o anime antigo é só uma contextualização, praticamente. Então, quando acabou, eu fiquei tipo, tá, mas... acabou? Sabe? Tem muita coisa. E as melhores coisas, tipo, pelo menos as coisas mais interessantes que mais fazem a gente pensar estão pra frente, estão pra depois disso. Com certeza. E daí eu fiquei tipo, o que eu... Tipo, sabe? Não. Por que vocês animaram só isso? Parece que deu amostra grátis e não... Que daí até o volume 6, né? Que a gente tava comentando, né? É 1/3 dos mangás. Não, 1/4. 1/4? Meu Deus, menos ainda. Olha a matemática. 1/4 do mangá todo. Não é nada, né? E cada mangá tem muita história. Nossa, carregado de detalhes. Não para, né? Cada página é... E aí a gente vai criando núcleos diferentes pra se ligar, se antenar os detalhes, que é o desenvolvimento dos outros personagens, aí você fica, meu Deus! Mesmo essa parte da maldição do Kyo, ela é forte pro destino dele. Mas não é nada que é tão... Tipo, a ponta do iceberg. Sim, não é o mais importante, né? E daí é tratado como se fosse o centro de tudo nesse anime, né? Tá tudo resolvido, beleza, vamos continuar sendo animais. Todo mundo aceitou o Kyo, agora tá tudo bem. Entrou pros outros animais, não. Não. Então, felizmente, depois desses 18 anos na cara, temos o nosso Fruits Basket Brotherhood. Fazendo paralelo com o Fullmetal, né? Essa adaptação que promete ser fiel aos caminhos do mangá, embora a gente já tenha observado nos 4 episódios que estão havendo algumas adaptações de storytelling pra ser mais harmônico, uma coisa mais fluida, né? Ela começou a ser exibida no dia 6 de abril deste ano, em 2019, e está sob os cuidados da TMS Entertainment, que é conhecida pelas animações de Lupin III, Detetive Conan, Guerreiras Mágicas de Heiyard, The Grey Man, Orange, Yomashi Pedal, Medalobox, um monte de coisa. Além de contar com a supervisão direta da própria autora, uma das condições do negócio. Isso vai ser bom, então. Aprendeu a lição, não deixou mais ninguém para com isso. mexer na obra dela. E a gente já assistiu 4 episódios, né? Isso. Os primeiros são muito iguais ao mangá, né? mangá, só que com um desenho bem melhor. Sim, nossa, mas eu fiquei muito feliz, porque é o mangá, que era o que eu mais gostava mesmo, animado lindamente, os personagens estão mais bonitos do que o mangá. 1000 vezes. Porque, sendo sincera, eu gosto muito, muito de Fruits Basket, é o meu mangá preferido, mas eu acho o traço dela feio no mangá, assim, sabe? Polêmica! Ai, gente, desculpa, principalmente perto das coisas que tinha na época também, assim, que eu acho... Hoje em dia, vendo, eu entendo, vejo que já é uma coisa meio distorcida também, mas, por exemplo, eu acho o Clamp muito mais bonito. Sim, mas Clamp é Deus na Terra, né? Eu acho o Full Moon muito mais bonito. Polêmica de novo! Contestações aqui. Mas tudo bem, porque a ideia não é comparar só. Não, assim, mas né? realmente no traço, assim, por exemplo, ela fala sempre como somas são lindos. E daí você vê aquela coisa assim, tipo, nossa, que lindo, né? Que lindo, gatinho. Podia ser melhor, hein? Mas isso eu gostava na Toro, porque é pra ela ser uma menina comum e pra mim ficava muito uma menina comum. Porque ela também era bem deformadinha. Daí no anime novo ela tá linda. Eles estão todos lindos agora, de verdade, assim. Tá, nossa, tipo, eu acho que tá o que deveria ser mesmo. Sim. É a animação que a gente esperou tanto e que tanto merecia depois dessa espera. Sim. Não, e o bom, que eu fiquei feliz é, por exemplo, nesse capítulo 4 que a gente viu, que aparece a Kagura, né?
tem mais história. Não é, tipo, eles detalharam mais do que era o que eu queria. Não quero que tenha menos, quero que tenha mais, né? Exato. Cenas novas, interações novas. Daí eu fiquei feliz. Sim, e a animação em si tá bem feita, as cores tão bonitas, dá pra ver que não foi um trabalho preguiçoso, tá caprichadinho. Só não, eu não gostei, do final de todo mundo deitado, seu som. Opa! Anne. Eu não gostei, mas tá bom. E eu sempre fico animada quando tem as cenas exatamente iguaizinhas às do mangá, tipo, no anime. Assim. Então eu fico... Sim, fica exatamente até mil bate vezes a nostalgia. melhorado, né? Mas acho, o que tem um pouco de diferente, porque eu gostava muito do anime antigo mesmo assim. Tem menos o humor, eu acho. Porque o antigo era mais engraçado, era mais pra engraçado, né? Era eloquente até, né? E eu acho que o antigo também deixava mais tempo pra parte de chorar. Não sei como vai ser agora pra frente, né? Mas, tipo, teve já aquela cena do Yuki com ela. E daí eu lembro que, pelo menos, não sei se é a minha memória também, que o Yuki ficava um tempão olhando pra ela, sabe? Com aquele olhinho emocionado. Dava mais tempo pra sentir. Pra você sentir o quanto ele tava, sabe? Tá, é só uma teoria sem embasamento. Porque você tinha um ritmo super acelerado em outros momentos que eram mais humorísticos e tal, aquilo te pegava desprevenido. O choque de desacelerar, ainda ficar com momentos de silêncio, né? E de certo modo só tocava o background, mas ninguém falava nada, né? E aí você só focava ali na dinâmica do personagem. Embora a animação não ajude, né? Tem que ter um pouco de imaginação naquele momento, porque... É porque o olho era feio, desculpa. O olho não era expressivo naquela animação. Aí você tentava imaginar que tá acontecendo uma coisa que o cara tá ficando emocionado por causa da música. Pode ser que a gente já complementava com o mangá e já deduzia coisas também, né? Mas acho que vai ficar bom. Com a supervisão dela, ela vai saber. Até eles já conseguiram deixar mais emocionante partes que no mangá mesmo eu não acho tanto. Sim. Até a frase lá da mãe dela, tipo, eles colocaram mais peso, então vai ficar... Ficou mais devagar, aí a gente consegue entender as mensagens direitinho, né? Essa é a mensagem importante, para tudo. Porque a mãe da Tora é um livro de frases a Bíblia é sagrada, né? Então... Versículo 6, parágrafo 2, a Kyoko tá falando aqui, ó. Tipo isso, então temos que absorver. Oi, gente! Estamos aqui fechando a edição do episódio e eu quero dar uma rápida atualizada com as novidades que tivemos desde a nossa gravação. Número 1. A editora JBC anunciou que a edição Kanzenban de Fruits Basket será lançada em julho com os seguintes valores. A versão impressa, com 400 páginas, papel Lux Cream, páginas coloridas e capa sobre capa com laminação Soft Touch, sai por R$ 52,90. Por sua vez, a versão digital, ou seja, o e-book, sairá por R$ 12,90. Vale lembrar que a edição digital será do tankobon, ou seja, terá 23 volumes ao total. Número 2. No dia 6 de junho, saiu o segundo capítulo daquele arco especial com os 3 mosqueteiros, ou trio Jogolô, se você preferir, com o Shigure, o Ayame e o Hattori. Eu esqueci de mencionar, mas essa história ocorre no mesmo período do capítulo final do mangá. A edição digital pode ser adquirida na Amazon, mas eu particularmente não tive sucesso na compra com uma conta brasileira até o momento. Número 3. A Sato Company anunciou a compra dos direitos de distribuição do novo anime de Fruits Basket no Brasil. Até a publicação desse episódio, no entanto, não se sabe como será a exibição. Mas a maior aposta são as parcerias da empresa com plataformas de streaming, como a Netflix, a Prime Video e até a Globoplay. Bom, é isso, gente. Voltamos agora à nossa programação normal. O nome do título, Fruits Basket, ele tem a ver com uma brincadeira de criança, né? Até falado na história. Mas a gente quer explicar o que brincadeira que é essa. Porque provavelmente a gente vai associar aqui com alguma coisa parecida no Brasil, que seria salada mista, né? E na verdade não é isso.
Se for pra associar algum jogo que a gente conhece por aqui, talvez seja o da dança das cadeiras. Tá. Aí dá pra ver que a Toru fica sentadinha na cadeirinha lá. Esperando ser Verdade. chamada. Mas realmente isso tem no mangá. Né? Tem. Mas explique o jogo. Porque olha só, e aí entra de novo a temática da exclusão, de Exato. não pertencer, de ficar pra trás, Tanto sozinho. essa parte que é engraçado também, né? Que a Toru é meio burrinha, muito tadinha. bonito. E daí o jogo é das frutas e falam que ela é um onigiri. E daí nunca chamam ela pro jogo das frutas, né? Porque o onigiri não é fruta. E ela também, no meio dos animais, ela não é, né? Então é outro Fruits Basket que ela entra, que ela não é de lá, mas ela quer ser. Eu não sei se ela quer ser da família. Não, ela quer. É porque vem muita coisa de, eu pensei que a gente iria ser uma família, né? Mas ela queria entrar na família, não na maldição. Não. Ah, tá. Só que a parte boa, né? Exatamente. Tanto é que ela é uma felicidade da vida dela, né? Ser aceita na casa deles. Mas é o fato que ela não se importa com essa questão dos animais, né? É verdade, né? também Ela não é um quer problema essas pra ela. pessoas com ela. Que é bem bonitinho. Eu, inclusive, não acho a Toru burra, sabe? Tá, ela é bobinha. Vou deixar depois Não, pra ela falar tem sobre esse meu inteligência personagem. emocional. Sim. Depois a gente fala do personagem. Bom, nesse jogo, os participantes são divididos em grupos com o mesmo número de participantes e a cada grupo é atribuída uma fruta. Dependendo do tamanho da galera, pode variar o número de frutas, mas geralmente não deve passar de 3 ou 4. Feito isso, todos são misturados, formando um círculo e sentam-se em cadeiras, exceto uma pessoa que fica no centro. Assim sempre fica faltando uma cadeira para alguém sentar. Quando a pessoa do centro fala uma das frutas, todos do grupo têm de levantar e procurar outra cadeira para sentar, o que dá oportunidade para a pessoa do centro arranjar sua cadeira também. Então, tipo, ele grita uva, daí todas as Isso. uvas levantam e tem que sair e achar uma cadeira. Exatamente. Todas as uvas. É manga, só vai de novo. Só que tem que trocar, não pode ficar, fingir e voltar. Não dá. Tá bom. Tem que Eu trocar. gostei do jogo. É engraçado, parece legal. Aquela que não conseguir sentar, vai pro centro, chama outra fruta, a galera troca de lugar e assim o jogo segue. A pessoa do centro também pode falar mais de uma fruta na sua vez e também pode falar basket, cesta, e todos na roda têm de se levantar e trocar de cadeira. Pelo menos essa hora a Toru levantava. Né? Ela não percebeu que ela não era uma fruta, mas... Às vezes varia, dependendo da Aí ela podia japonesa não sentar tinha. depois, então. É verdade, no história ela era chamada. Ela curtia. E aí, voltando para a história de Fruits Basket, o jogo seria uma metáfora sobre a situação da Toru. Mas, na verdade, pode se ampliar para a situação de todo mundo, porque é uma questão de pertencimento, né? Tipo, você ser chamado, então quer dizer que você faz parte da situação, né? E todo mundo tá buscando, nessa história, pertencer ou ser reconhecido por o que é. Se bem que, se você pensar friamente, é melhor você não ser chamado nesse jogo, porque se você não levanta, você não perde sua cadeira. Mas aí você não sai do lugar, você não sai da sua zona de conforto. Eu acho difícil, porque eu nunca gostei desse jogo de ficar levantando a cadeira. Realmente eu ia preferir ficar igual a Toru. Mas ela queria ser chamada. Acho que era mais a questão de querer ser chamado e não de perder a cadeira. que a Na verdade, é participar da correndo, brincadeira, né? Porque é uma brincadeira meio sem objetivo, né? Mas não é tipo uma dança das cadeiras? Praticamente, só que não vai tirando, assim, espaço. Não vai tirando, então só fica Só assim, fica coisa mais sem fica- graça. Sempre sobra alguém no meio. Não, tá na hora de inventar o Fruits Basket Extreme. Tipo, jogos subindo vorazes, assim, cadeira. vai tirando as cadeiras até sobrar só 2. Daqui a pouco vai ficar 20 pessoas no meio e duas Não, mas cadeiras. daí as que vão perdendo vão saindo. Ah, tá. Mas tem que Porque ficar é sempre um exclusão. no meio pra... Aí a Toru vence, porque ninguém chama ela. Ah, entendi. Pois é, eu nunca consegui chamar por Furuba, tipo, que é a abreviação meio que oficial que todo mundo chama de Fruits Baskets. Porque pra mim parece muito suruba a palavra. Daí eu fico, as pessoas vão achar que eu tô falando de suruba. Eu não quero falar sobre isso. Não quero falar de suruba. Hoje não. Eu nunca tinha percebido, meu Deus. As pessoas devem achar que eu falo de suruba, mas por quê? Ela tem a língua presa, né? Não. Ai, eu adoro Furuba. A gente fez umas coisas de caso pensado, que foi o Poki sobre o ano do porco, explicando um pouco sobre o zodíaco chinês. Mas eu também deixei de propósito de fora naquele Poki sobre a questão do ano do gato.
Então eu queria dar um esclarecimento sobre isso. Então vamos lá. Só recapitulando, mas fica aqui a recomendação já para ouvir o POC do Ano do Porco, que explica bem com detalhes, né? Sobre o zodíaco chinês, horóscopo e tudo mais. Mas assim, resumo. O zodíaco chinês é formado por 12 signos, todos são animais e se apresentam na ordem: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. Segundo a lenda chinesa, eles foram os primeiros animais a atenderem o chamado do imperador de Jade, que é o deus dos céus, da terra e do submundo no taoísmo. E assim se tornaram os guardiões dos portões do paraíso. Em Fruits Basket, a lenda é que esses 12 animais foram convidados para um banquete promovido por Deus, mas o gato não entrou na festa por um capricho do rato. No clã Soma, algumas crianças nascem já na forma do tal animal do zodíaco chinês e as famílias são agraciadas com toda a assistência necessária em prol do bem-estar dessa nova geração. Além dos 12 animais, o próprio deus da história também reencarna, tornando-se automaticamente o chefe de todo o clã. Conforme conhecemos os membros da família que se transformam nesses animais, quando abraçados por alguém do sexo oposto, também entendemos que cada um interpreta e convive com esse fato de uma forma diferente, mas é considerado em maior ou menor grau como um estorvo, se não uma verdadeira maldição. Há versões da lenda chinesa que mencionam o motivo pelo qual o gato não ficou entre os 12 signos. Algumas falam que o gato e rato eram muito amigos, outras que o gato subjugava o rato. Depois do convite do imperador, em algumas versões, fala-se que eles combinaram que o primeiro a acordar no dia seguinte chamaria o outro para começar a jornada. Em outras, o rato mente para o gato, informando que o tal encontro com o imperador seria apenas no dia depois do seguinte. Na hora H, o rato acordou primeiro e... Opção 1. Esqueceu completamente da promessa com o amigo. Opção 2. Não se sentiu obrigado a seguir o combinado com seu opressor. E opção 3. Seguiu com seu plano de pregar uma peça e deixou o gato para trás. Considerando que, além de tudo, o rato chegou em primeiro lugar, o gato se sentiu muito traído e assim essa relação horrível entre os dois animais perpetua-se por gerações. Citar isso é importante para a história de Fruits Basket porque esse parece o motivo superficial pelo qual o Yuki, o rato, e o Kyu, o gato, não se dão bem. Contudo, conforme a história se desenrola e a Toru vai conhecendo seus sentimentos e situações, entendemos que se trata de uma relação de amor e ódio, admiração e inveja entre o que tem e o outro não tem e vice-versa. E a gente vai comentar depois. Muita coisa. Até no mangá mesmo tem 2 versões da história, né? Tem a versão do começo, que o gato ficou dormindo e ninguém chamou. O rato falou o dia errado, né? E o gato ficou dormindo. E no outro é que o gato já tava lá, né? E o gato que chamou todos os outros animais. E daí o gato morreu. E o Deus lá falou que queria continuar a festa. E daí criou aquele feitiço pra eles nascerem eternamente. O gato não queria. Daí os animais ficaram, pô... Vai tua! Você é muito sacana. Daí o gato foi amaldiçoado. Droga. Mais ou menos, não é bem isso, né? Mas tá. A resumo é assim. Inclusive, obrigado, porque eu não lembrava todas as partes dessa segunda versão. Bem no capítulo final, né? Mostra como se fosse a história de verdade. Sim, de como começou a maldição. Que não é que o rato foi sacana, foi uma escolha do gato na época. Tipo, o gato tava lá, daí... Ele morreu. Era o primeiro amigo do Deus, daí como Deus era muito sozinho, falou, faz outros amigos aí. Daí o Deus ficou amigo dos outros animais. E daí o gato tava morrendo, na verdade. Tava no leito de morte, os animaizinhos. Todos os animais estavam tristes. Daí o Deus falou, toma aqui dessa sopinha. Daí deu a sopinha e dividiu com todo mundo e depois falou, isso aí foi um feitiço porque depois a gente vai nascer de novo e de novo todos juntos eternamente. É uma cilada, Bino! Daí o gato falou, pô, mas não era isso que eu queria. Eu queria morrer em paz. Eu não quero, né, eu acho que a gente tinha que conhecer outras pessoas. Deixa eu reencarnar em paz aí, Deus. Ele queria um relacionamento aberto. Exato! Pô, deixa eu conhecer livremente, meu. Daí foi morrendo todo mundo e foi essa maldição. Maldição, na verdade, no começo era pra ser um negócio bonito, né?
Mas no anime mesmo, no anime não, no mangá mesmo eles falam que talvez no começo era um negócio melhor e foi virando uma maldição. Sim. Talvez no começo eles não nasciam como pessoas, nasciam como animais. Conforme a gente vê, a maldição vai se transformando, né? Ou enfraquecendo, no caso agora das últimas gerações, né? Então, passa por transformações mesmo. Talvez eles eram venerados antes, né? E depois foi ficando uma coisa de ostracismo, né? E até virar um estorvo mesmo, no final das contas. É. Então, gente, a gente já falou um monte de coisa sobre a obra Fruits Basket, Furuba, pra quem preferir. Mas agora estamos dando um aviso oficial, tem spoiler, tá? Esse negócio já foi lançado há quase 20 anos, mas se você nunca viu, nunca teve contato e quer preservar a tua experiência, este é o momento de você parar, ir lá atrás dos mangás, do anime novo, do anime antigo e depois voltar aqui pra escutar a conversa e participar com a gente. Se você não se importar, tudo bem, pode ser que a gente seja a sua primeira experiência com o Fruits Basket, né? Que honra! Mas eu não vou me segurar. Mas eu recomendo que você primeiro assista, leia e tal, e depois escute pra você poder entender melhor o que tá acontecendo e não se sinta mal caso a gente conte alguma informação muito importante, tá bom? A gente vai falar tudo. A gente vai Exato. falar tudo aqui, o negócio tá fervendo. Eu só acho que o taqueiro que fala aí que gosta de anime, não assistiu Fruits Basket, tem desvio de caráter. Só uma dica. Ó, a minha única ressalva é se ele tem 20 anos, porque daí tinha 2 anos quando lançaram, então... Não, tem que correr atrás do prejuízo. É um clássico. É Exato. verdade, é um clássico. Vamos começar com a Toru, que é a principal. Com certeza. Tá. Então, a Honda Toru. O nome Toru, eu acredito que não foi escolhido à toa. Toru, ele já é escrito com um kanji só. E esse kanji, ele significa penetrar, transpassar. E aí é no sentido da proposta de se entrar na família Soma, eu acho. Bom, assim, eu acredito que a Toru, ela faz parte do tropo do Puritsu, que na verdade é uma variação da Mary Sue, que seria Como que é o nome? Purity. Spirit Su. É a Maria Santinha. Isso, exatamente. Ela seria uma personagem criada propositalmente pelo autor para ser extremamente positiva e, ainda que tenha defeitos, ela, como ser bobinha ou ingênua, esses defeitos não seriam nada que afetasse a impressão boa que os outros têm dela, né? Dessas virtudes dela. E é bem poliana. Sim, Normal. Ela é bem poliana. E porque que também, como que você não vai gostar de alguém que tá sempre positivo, tentando te ajudar ali na sua casa, sabe? No mínimo você tem que ter uma simpatia, mas aí é como você tinha falado, né, meu? Você achou irritante, né? Ah, sim, ela irrita quando você pensa nela só como perfeita, de verdade. E que no começo ela é, né? Na primeira fase, que é a única que tem no anime lá. Sim. Ela é só isso, uma pessoa muito boa que quer ajudar os outros e que está feliz com qualquer coisa que você dê. Exatamente. Tipo, dorme aí no chão, tá feliz. Beleza. Sei lá, limpa a minha casa, tá feliz. Com um sorriso no rosto. né? É, tudo é maravilhoso. Mas aí com o tempo você vai vendo que da onde vem toda essa... Sim. A gente, como espectador, passa pelo mesmo problema que o Soma, o integrante da família Soma, tem na impressão dela superficial de que tá tudo bem com ela, mas a gente já tem a informação que ela tem um background pesado, né? Sim. Que ela já perdeu os pais e recentemente foi a mãe que foi pra vala e também ela já tem uma baixa autoestima. Pra vala, pessoal. Foi a mãe que foi pra vala. Pô, não foi? E pior que foi na vala mesmo. Exatamente. Ela também tem uma baixa autoestima, né? Que a gente vê, assim, que ela primeiro se coloca lá pro fundo e os outros são melhores, os outros são muito importantes. Eu não tenho... Tudo ela tá incomodando, tudo ela tá pedindo Isso. desculpa. Tanto é que alguém até fala pra ela, né? Não precisa pedir desculpa. Ai, desculpa por pedir desculpa. Isso, ai, era Isso irritante irrita. isso. E além disso, ela carrega traumas de não pertencimento e rejeição entre amigos e família. Que você tem, além daquele episódio da brincadeira do Fruits Basket, tinha um capítulo do bullying, né? A família não aceitava o núcleo dela, né? A família do pai, que era aquela família, até que vai ver o episódio 5 do novo, vai aparecer, né? A família do vô.
dela, né? A única parte da família que gostava do pai, da mãe dela era o avô, né? Exatamente, o resto ficava... essa esposa do Katsuya, aliás, era delinquente, né? E a filha não vai ser muito diferente dela. Fala umas coisas bem cruéis Bem na cruéis, frente dela, né? E também tem a parte da depressão que a mãe teve com a morte do pai. E que ela esqueceu de tudo, inclusive da Toru. Que até é um negócio que mostram, assim, mais pro final do mangá. Todo esse trauma da Toru querer ser perfeito, porque a gente não vê na linguagem do mangá em português. Mas no japonês falam que ela fala muito formalmente, né? Ai, senhor, não sei o quê. Uma linguagem formal que lá é bem, bem dividido, né? Sim, sim. E daí falam que ela começou a fazer isso quando a mãe ficou em depressão e sumiu. E que ela, por causa que a mãe quase se matou quando o pai morreu, né? E queria ir junto com o pai e tal. Sim. E que daí a Toru meio que incorporou isso pra tentar agradar a mãe. Isso, e relembrar o Katsuya que o pai da Toru, ele falava de um jeito polido também. Então era meio que pra resgatar essa memória, uma das poucas memórias que a Toru tinha do pai, pra tentar desesperadamente resgatar a mãe dela, de como ela se fechou mentalmente, né? Sim, imagina, né? E mesmo antes, assim, tem umas partes que mostram a Toru pequenininha, porque pelos olhos do Kyo e do Yuki. E ela era muito sozinha, né? Sim. Porque a mãe ia trabalhar e ela ficava lá, cozinhando, sei lá. Ela já era profissional doméstica, já tem idade. E daí sofria bullying na escola, porque ela era um onigiri e as outras crianças eram frutas. Pois é. E daí dá pra ver essa necessidade de agradar dela crescendo nisso, né? Sim. Porque imagina, a mãe dela sumiu por sei lá quanto tempo. Não tinha nem percepção, né? Não Mas fala. ficou bastante tempo, né? Com depressão, e daí a Toru querendo que ela voltasse. Ficou dias e dias sozinha, eu acho. Nem o avô ficou, embora o avô estivesse preocupado, mas não ficou Ainda bem em que a casa. menininha já cozinha. Isso aí. Já se alimentava. Caraca, isso foi abandono parental. Vamos colocar os pingos nos is, né? Foi abandono. E é já o conselho tutelar aqui do Brasil. Perdeu o poder familiar, já era. Aqui. Mas depois ela conseguiu voltar a ser uma boa mãe. Lá no finalzinho, assim, já ia se jogar na água e veio aquele... Acho que era uma mãe e filha aleatório e ela lembrou, olha, eu tenho filha! Oi, bom dia! Foi tipo assim, né? E daí depois ela morreu. Daí a Toru ficou sozinha de novo. Exato. E dá pra ver que ela tem muito uma... Isso mesmo, né? Que já é o tema do mangá Fruits Basket, de se sentir incluída. Até pela alegria que ela fica com qualquer demonstração de inclusão. Sinal de que aceitou, né? Sim, as pessoas estão tratando ela efetivamente mal. Por exemplo, o Hiro. Tem alguns personagens, né? Que são efetivamente ruins com ela. E qualquer reconhecimento, ela fica muito feliz, né? E por isso que a gente se irrita com ela. A gente fica, Toru, se valoriza. Qualquer migalha você já tá feliz, porra? Isso. E aí a gente tem o sorriso como um mecanismo de defesa, praticamente. Como se fosse uma máscara impedindo as pessoas que se importam com ela de ver que ela tá sofrendo. Inclusive as amigas mais próximas dela que conhecem esse background. E mesmo assim elas não conseguem alcançar a Toru de certo modo. Que ela tem muito essa coisa de não querer incomodar e tal, né? Tanto é que na época que ela tava morando na barraca lá, as amigas dela não sabiam que ela tava lá, né? E elas ficam meio sentidas, né? Não mostram muito bem, mas elas ficam super sentidas. Tipo... porque elas são família mesmo, elas né? super ajudariam ela nessa situação. Só que ela sabe que também elas não tinham tantas condições de ajudar, né? De acolher na própria casa dela. Mas ela não perguntou. Ela nem pediu. Ela nem pediu. A Najima tinha uma casa grande que adorava a Toru. Mais um, é só botar água no feijão, mais um, beleza. Mas acho que a Toru também aprende isso com o tempo e que é um negócio que também acho que a gente tem que aprender também, que as pessoas também querem te ajudar, né? Sim. Tipo, a Toru fica lá só de santa, dando e ajudando. Mas também tem o lado das pessoas, tipo o Yuki, ele queria ser útil, né? Até foi um negócio que salvou ele quando era criança, que ele salvou a Toru de estar perdida. Sim. E isso meio que salvou ele quando criança, tipo, de não se afundar lá no buraco que o Akito conheceu ele. Então ele precisava se sentir útil também. Sim. E às vezes a Toru não dá essa chance para as pessoas, não verdade. E é interessante também, né, nesse ponto que todo mundo do Soma busca alguma coisa na Toru. Tem uma pressão subconsciente ali no que eles esperam, ter expectativas em cima da Toru.
ela é desconhecida, que foi aceita pela Akito, não houve represálias, então todo mundo sabe que ela existe, né, vão ao encontro dela, e aí cada um tem um tipo de esperança nela, de que vai resolver os problemas, que é em cima da maldição, mas na verdade até tem essa parte da desilusão, né, quando quebra a maldição, principalmente a Arin, por exemplo. A Arin achou que se quebrasse a maldição, que ela tava desesperada por isso acontecer, ia resolver os problemas. Sim. E quando não, ela ainda tem a carga emocional do que ela passou. Sim, né? ela ainda é uma pessoa, Exatamente. né? Então, todo mundo tava tipo, eu quero alguém que me aceite como eu sou. Como o cara que se transforma como um animal do zodíaco chinês. Ou então, como Yuki, tipo, eu quero um amor materno. Alguém que me aceite como se fosse a minha mãe. O que eu esperava da minha mãe. Então, a solução pra quebra da maldição, que é o Shiguri também, por exemplo, que também coloca as esperanças nela. Aí a Akito, de certo modo, também põe, mas tipo, como se fosse um desafio. Você é boa mesmo? Então tá, beleza. Então você que quebre. Quero ver se você consegue, é verdade. Você é melhor Porque que eu. é até um negócio estranho a Akito deixar ela entrar assim, né? Porque ela já foi tão contra tantas pessoas. Sim. Mas eu acho que ela acaba deixando justamente por causa do jeito da Toru ser meio assim, né? Tipo, No começo ela nem conhece. Eu acho que o Shigure deu uma manipulada. Deve ter jogado um negocinho, mas a nossa maldição é tão forte, ninguém vai conseguir derrubar. Ou você acha que essa menina vai derrubar? essa mina boba. Eu acho que talvez a coisa tenha sido tipo ele ter falado assim, o Yuki gostou dela. Pode ser. Ela botou um monte de pressão no Yuki. Ninguém vai gostar de você como você é. Então, Verdade. por isso que você tem que se esconder. Que você não pode se relacionar com as outras pessoas porque vão ter nojo de você. E aí, alguém aceitou ele. Você se acha melhor do que eu? Então, Verdade, porque o Yuki é o preferido, né? É o primeiro, né? E aí ela também não quer atrair essas expectativas. Aos poucos ela vai entendendo que tem essas expectativas e quando ela descobre o segredo da maldição, fica mais ainda pressionada. Tipo, ela começa a ficar realmente como se fosse um copo enchendo, e de repente, quando chega a Arin, ela fala... Porra, você não tem que abraçar isso aí pra conseguir alegrar todo mundo, para com isso. Você não tem que salvar todo mundo, tira né? esse sorriso do rosto, não tá legal a tua vida. É verdade, a Arin fala umas verdades ali. Adoro isso nela, mas eu tenho uma angústia com ela. É até meio na parte que eles vão pra praia, tem uma parte lá que a Toru não tá mal, e tá meio mal, assim... Não lembro porquê, mas até que o Hiro fala, assim, alguma coisa doída e a Kissa fala, você não sabe se ela tá bem ou tá mal. E daí começa a mostrar esse lado da Toru que ela se sente culpada por não ter gostado tanto do pai, porque ela nem lembra do pai, né? Mas culpou o pai, né? Culpou o pai pela mãe ficar daquele jeito. Daí mostra a culpa dela de tá achando que tá esquecendo a mãe. É verdade. Umas coisas assim... Todo mundo precisava ir num psicólogo, né? Mas ela... guarda muito, né, pra ela essas coisas e tava, na verdade, atormentada. E aí até a gente tava comentando, né, que em função disso, dela ser um catalisador transformador na família, que a família por si só, como estava nesse status quo caótico, não conseguiria passar da situação, ela teria a função de Manic Pixie Dream Girl, que é a pessoa que vai ajudar os personagens a se desenvolver, amadurecer e eventualmente sair dessa maldição no caso específico. É aquela que vai dar chacoalhada na vida do personagem. A Yuri falou anteriormente que ela se identificava muito com a Toru quando era mais nova. E daí você quer falar? Não, eu ia falar que me identificava, inclusive, muito com esse trope do Manic Dream Girl lá, Pixie Dream Girl. E, tipo, hoje eu vejo que, não dá, sabe? É uma coisa que é uma idealização de homens brancos, cis. Japoneses. Não, brincadeira, mas, tipo, no sentido de que ninguém é assim. E ninguém, tipo, também... Claro, todo mundo acha que a gente tem que se ajudar, mas ninguém é responsável por curar a vida de outra pessoa. Sim. E por, tipo, no caso da Toru... Tipo, resolver um problema de uma família inteira que já tá há muitas gerações. Claro, ela fez tudo que ela podia, né? Ela realmente queria ser aceita e tal, mas eu acho que uma das lições também dela e dos outros foi dela conseguir não se envolver no jeito errado, né? Não sei. Talvez ela lembrar que ela tinha que se cuidar primeiro e que ela não era salvadora da pátria, talvez, né? Eu acho que até é uma lição que ela um pouco
aprende com o tempo, porque não é ela que quebra a maldição, né? Não é. Só que fica um pouco essa mensagem de, o amor salva tudo. Só que não, as pessoas têm que querer também ser elas têm que se salvas, salvar. né? As pessoas têm que se salvar. O amor salva tudo e o amor próprio tá incluso e o autocuidado tá incluso. Bem isso. E acho que antes, quando eu ficava mais estressada com a Toru, quando eu era mais nova, eu via muito isso. Como, a deusa salvadora. Nossa, foi lá e, sabe? Tipo, muito perfeitinho. E agora, lendo de novo, eu tive outra visão. Não sei se é porque também eu queria ver mais assim. Mas eu fiquei mais com uma impressão, assim, que a Toru também tava... Como se ela fosse um dos animais que também tava precisando desse ser carinho. E todo mundo meio que se ajudou. Porque o que eu fiquei com a impressão, mais pro final, é que essa maldição já ia acabar. Porque se você for analisar o Yuki, que a gente vai falar depois, o Yuki já tava num processo de se curar sozinho. Tipo, a Toru ajudou. Tipo assim, foi uma mãe pra ele ver as coisas, mas ele tava... Tipo, tanto é que o arco dele é um dos maiores, assim, tem várias vezes que parece que ele é o principal. Então, eu acho que ele já tava nesse processo, ele saiu da casa da Kito, e daí dá muito pra ver que, eu acho que o Shigure manipulando as coisas, colocou ela pra tudo ir mais rápido. Mas que as coisas já iam, assim, talvez de forma mais dolorosa, talvez de forma não tão feliz, né? Também. Feliz e rápida. Essa é a impressão que eu tive, porque daí deu pra ver o quanto que a Toru era uma das mais quebradas, sabe? Sim. Que todo mundo fica muito, Toru, quero o seu amor, quero sua compreensão. E coitada, a Toru, ela busca isso nos outros também, só que ela meio que tem que pescar, porque as outras pessoas não têm a inteligência. Obrigado, cai fora. Tipo, sei lá, alguém é grosso com ela, dela vê, realmente, você foi grosso, mas foi porque você se importou que eu... Sabe? Comunicação não violenta, doutora. Ela é meio burrinha pra, sei lá, algumas coisas, mas inteligência emocional é Show. show. Não querendo discordar, mas agora eu fiquei pensando se seria realmente uma inteligência emocional, porque se ela tá, sei lá, também tão magoada, né? Se seria uma autodefesa. Talvez, assim, a gente consegue dar biscoito pras pessoas de fora e às vezes não consegue se dar biscoito, sabe? Com ela mesma, ela é muito exigente, né? Então ela consegue ter uma visão bem ampla da situação pros outros, mas a situação dela ela não resolve, sabe? Sim. Mas assim, ela se curou muito mais sozinha que os outros. É verdade. Né? Porque os outros, assim, ela vem e fala exatamente o que a pessoa precisa ouvir, parece, né? Conselheira da vida. Ela fala, Minha mãe dizia aqui. É a Toru Coach. Chegamos. ela é filha da coach. É verdade, ela é muito coach. Isso mesmo, cara. Não, até na hora que o vira monstro lá. Ela fala exatamente o que ele queria ouvir, que era, eu tô com medo, eu não tô gostando, eu acho estranho, mas eu quero ficar com você, né? E daí ele fala, era isso que eu precisava. Alguém reconheceu ele como ele é. E pra ela, por exemplo, até falando do caminho inteiro dela, tipo, que eu acho que é muito psicológico, porque... ela tava lá tentando agradar todo mundo, tentando se agarrar à mãe dela e aos ensinamentos da mãe, ser essa pessoa perfeita pra todo mundo. Daí ela vai evoluindo e ela vê que ela quer coisas, que ela não quer só ser perfeita e viver feliz naquele... Porque ela começa a ver a realidade que a maldição é ruim. E daí ela resolve que ela quer acabar com a maldição, porque ela ama o Kyo, apesar que ela não chega a essa conclusão tão rápida. E porque ela é contra. E daí ela começa a realmente ser mais... Determinada, né? Ir atrás das coisas. Porque antes dá a impressão que ela é tipo uma pipa, né? Ela tava à deriva, né? O povo chama aqui, eu vou. O povo chama lá, eu O pessoal vou. tá me aceitando, eu tô beleza. Quer que eu limpe, eu limpo, né? E daí também tem a parte que eu fiquei pensando depois, porque a nossa psicóloga já falou várias vezes que crescer é matar a mãe. E pra Toru isso é muito forte, porque quando ela resolve ficar com o Kyo, que ela quer ficar com ele, né? Ela fala que gosta dele, ele fala, mas a sua mãe no leito de morte, na vala, segundo a minha, falou que ela não me perdoa. Sua mãe não ia querer que a gente ficasse junto. E ela tipo, mata a mãe. Ela fala... Eu quero.
Eu quero. Se a minha mãe falou isso, ela tava errada. Então É só é na muito fala. claro, assim, né? E é um negócio, assim, que eu acho que ela teve que dar um grande salto, sabe? Tipo, pensar muito pra conseguir ter essa certeza, pra conseguir ficar clara e em paz com isso, né? Sim. Porque, meu, o jeito que é... Só pra contextualizar, que apesar de que a gente acha que você já assistiu, mas, tipo, o Kyo tem um complexo de culpa com relação à morte da mãe da Toru, porque foi num acidente de trânsito, né? Sim. E ele podia ter salvo ela se ele tivesse agarrado ela e puxado ela pra trás, no caso, sei lá. Só que ele não fez porque ele sabia que ia virar gato e daí as Ele pessoas vacilou. iam causar. E aí tem toda essa coisa que ele se sente culpado, mas ao mesmo tempo, de certa forma, ele é meio que responsável por omissão, né? Porque ele não fez nada. E daí ainda tem esse agravante que a mãe da Toru falou, eu não te perdoo. Na verdade, ela estava falando, se você não cuidar da Toru, só que só saiu, eu não te perdoo. Daí Falhou a transmissão da primeira ela tava parte. pensando várias coisas, né? É, então não é que ela não perdoava ele, era Não. só tipo, pelo amor de Deus, cuide da minha filha. Isso, foi, só que eles nunca vão saber, né? É verdade. Daí até falam, né, que o Kyo foi treinar na montanha, mas é que na verdade ele ficou tão arrasado com isso que ele entrou em depressão, né? E é muito. A mulher é muito foda, essa escritora. Sim. Porque logo no começo já fala desse treino na montanha e você só vai descobrir lá no final o que Exato. aconteceu. E eles falam até de brincadeira no começo. Ah, você foi lá treinar com os ursos. Ursos. É bem isso. Então ela teve um caminho, assim, de descobrir o que ela queria mesmo e matar a mãe. É, Freud explica. É um caminho. Ela não, tipo, lógico, não mudou de personalidade, assim, né? Mas eu acho que ela evoluiu meio nisso. E você vê mesmo que ela começa a pedir menos desculpa, a ficar menos desesperada. É verdade. Olá pessoal, voltamos daqui da ilha de edição para avisar que este episódio ficou bem extenso e por isso terá 2 partes. Esta foi a primeira com informações do anime e do mangá e com o dossiê Honda Toru. Na segunda, falaremos dos personagens da família Soma, com o Yuki, o Kyo e os demais regidos pelos signos chineses. E por fim, a Akito. A segunda parte estará no seu aplicativo favorito de podcast na sexta-feira que vem, dia 21 de junho, tá bom? Muito obrigada por ouvirem e até semana que vem. Tchau!